Esse é mais um vídeo sobre a nossa movimentação comunitária e na criação da nossa próxima vila, a Vila Içá, que fica aqui também em Piracaia, vizinha, ao lado do Muda, colado, terra com terra, e na mesma extensão da Vila 11, que já é um movimento há mais de 2 anos de vida comunitária. Eu recebi algumas perguntas e vou fazer esse vídeo aqui para contemplar essas perguntas. Mas antes eu queria trazer essa percepção, né? A gente aprendeu, nasceu, cresceu, viveu sempre e sonha em cada vez mais melhorar uma vida que é baseada na individualidade. Então, de eu ter a minha casa, de eu ter o meu conforto, as minhas condições, as minhas responsabilidades. E essa vida individual, ela exige uma compensação de vida social, porque o ser humano, todo ser humano nasce com uma necessidade de uma vida social, por isso ele cria a vida social e de uma vida cultural. Então, se eu vivo uma vida individual, necessariamente eu vou precisar compensar uma vida coletiva, como experiências sociais. Então, a gente usa a escola como um lugar social para compensar a individualidade, clubes, parques, festas, reuniões, tudo isso faz parte de um equilíbrio entre a individualidade e a socialização. Acontece que a individualidade é uma invenção, efeito de uma desconexão, de uma ideia de separação da natureza, porque não tem esse desenho em nós, não tem essa necessidade inata em nós de busca da individualidade. Isso é aprendido, isso é ensinado, isso é absorvido. Porque quando a gente vive coletivamente, a gente não precisa de compensação. Então, na coletividade, você tem uma vida social, uma vida cultural, você tem todas as contenções necessárias para que o desenvolvimento humano aconteça da maneira mais plena possível. Acontece que, para reconectar da vida individual para a vida coletiva, tem muita fantasia. Então, é muito difícil alguém que vive individualmente imaginar, pensar, realizar em si o que seria uma vida coletiva. Provavelmente essa pessoa ela vai fazer como polaridade, ela vai falar, bom, se na vida individual eu tenho isso, na coletiva eu não vou ter isso. Então, se na vida individual eu tenho um tempo só para mim, na vida coletiva eu não vou ter. Se na vida individual eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quiser, na vida coletiva eu não vou poder. E, na verdade, não é assim que funciona. A vida coletiva não é uma polaridade da vida individual, ela é um outro modo de vida. E na vida coletiva existe singularidades, existe a manifestação singular de cada existência. E quando você tem uma singularidade ativa, você não precisa de individualidade, porque a singularidade dá conta dessa necessidade humana de criação, de diferenciação, de ter uma perspectiva que não é dada de fora para dentro, mas é criada a partir de você. Então, não adianta a gente pensar numa vida coletiva a partir de uma vida individual. A gente realmente precisa de uma experiência, de uma percepção, ou de reconectar com a nossa própria necessidade interna, que aí a gente vai ter uma outra possibilidade de imaginar uma vida coletiva, mas nada como experienciar para ver. E a Vila Içá é um lugar de uma experiência que pode durar um momento, uma experiência que pode durar uma vida inteira, uma experiência que pode multiplicar para outras experiências,
Então, é um lugar onde as pessoas se propõem a se abrir para a experiência da vida coletiva. A comunidade não está pronta, a comunidade se constrói com os participantes. Então, não existe um dogma, não existe uma regra, não existe já um estatuto dizendo o que pode e o que não pode. Mas o que a gente já tem muita prática e continua aprofundando nisso é como entrar nas relações sem a ilusão da separação, sem a relação de defesa e ataque, de ameaça que precisa ser protegida, que precisa se proteger de alguma ameaça, né? Então, as nossas conversas não passam de indivíduo para indivíduo, é um coletivo que, na sua singularidade, se manifesta e é escutado, e é levado a sério, e é desenvolvida aquela percepção coletivamente. Bom, algumas perguntas que eu recebi qual a interação que tem entre o Muda, que é uma coletividade, e a Vila 11, que é uma outra coletividade, e juntos criamos Vilas em Rede. Então, a interação é total. Antes de mais nada, uma admiração, um amor, uma vontade de estar juntos, de celebrar, de inventar coisas, de apoiar projetos mútuos, além da interação física, onde todas as estruturas públicas do Muda, assim como as estruturas da Vila Içá, da Vila 11, são compartilháveis. Eu fiquei aqui uma semana sem internet, eu fiz todos os encontros que eu precisava fazer online ali da Vila 11. Mas vai muito além do que isso, né? É uma interação de percepção de mundo, uma interação realmente de uma grande família, com todas as suas, todos os seus desafios e todas as suas celebrações, né? E aí pergunta, então, como é que é a utilização do espaço no Muda, ou na Vila 11, quando as pessoas, os integrantes da Vila Içá, estiverem fazendo a cozinha comunitária, o banheiro comunitário, a sua área privada. A gente tem alguns espaços aqui que dá para receber, e aí a gente, conforme quem estiver trabalhando ou quem estiver construindo, quem estiver acompanhando as construções, tanto coletiva como privada, a gente faz de tudo para poder apoiar essa pessoa, dando um lugar para dormir, um lugar para cozinhar, e uma interação no nosso cotidiano. Então, a gente faz de tudo e aconteceu, com a Vila 11 aconteceu isso, e acredito que com a Vila Içá também vai acontecer, uma sincronicidade, que toda vez que alguém precisava, tinha esse lugar disponível. Então, o nosso desejo é esse, é de poder apoiar enquanto estiverem por aqui construindo, né? Aí pergunta, então, esse valor inicial de 100 mil, que é para comprar a terra, coletivamente, e aí depois tem o valor individual de cada um, que vai fazer o seu espaço privativo mínimo, mais os espaços que estão sendo construídos em comunidade, com todos que estarão aí. Então, esse outro investimento financeiro é feito coletivamente. Então, se decide como é que é, o que a gente vai fazer, qual é o custo disso, e aí vamos ratear entre todos os participantes da Vila Içá que vai investir esse dinheiro necessário para fazer a parte comunitária. E também cada um vai investir o capital necessário para fazer a sua parte privada. Então, aí vem a pergunta, né? Então, se daqui a alguns anos a pessoa decide não estar mais, aí a gente
tem um acordo assim, que quando a pessoa sai, ela disponibiliza o título dela. O título dela foi o valor que ela pagou para entrar, nesse caso, 100 mil. Então, quando ela sai, esse título é disponibilizado, e quando ele for vendido, esse título volta para a pessoa titular. E aí o valor que vai estar esse título ao longo dos anos é uma decisão que a vila vai tomar. Então, todos os anos tem a possibilidade de sentar e ver quanto é que está valendo esse título, né? Já o dos espaços comunitários, todo investimento, ele vale a própria experiência. Experiência da construção coletiva, a experiência do uso coletivo, e esse dinheiro não volta, né? Então, se a pessoa sai, ela não recebe esse investimento que ela fez coletivamente, porque é um investimento da experiência, do uso, então ele não volta. Da área privada, sim, ela vai disponibilizar seu título com aquela mini casa, com aquele ambiente privado, e isso, o quanto a pessoa vai gastar nesse ambiente privado é uma decisão dela, mas na hora de estabelecer a venda, ele tem que estar num valor que seja compatível com esse público que vem morar numa experiência de uma vila. Então, uma pessoa poderia, eu vou fazer aqui um exemplo exagerado, né? Uma pessoa vai lá e fala, não, eu quero fazer a minha caverna, né? O meu iglu, a minha linda construção daquela minha área privada, que é o lugar onde eu vou descansar, que é o lugar onde eu vou dormir, e eu vou gastar 1 milhão com isso, ela não vai poder vender a 1 milhão, ela que usufrua desse dinheiro, desse ambiente tão rico que ela criou, ela que usufrua, porque na hora de vender vai ter que ser um valor que eu não tenho, não é uma decisão minha, mas é uma decisão coletiva, de um valor que seja compatível, né, com algo que seja vendável, praticamente isso, com algo que seja vendável. Então, fico aqui aberta, caso queiram enviar mais perguntas, caso queiram participar de algum encontro da Vila Içá, caso queiram chamar para uma conversa também privada, para a gente poder desenvolver essa criação coletiva. Até a próxima.